Salmo 95:11. Por esse motivo jurei em minha revolta: essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Existem algumas frases que Deus fala que você tem assim. O Roberto, que é pai, sabe o que eu vou falar agora. Assim, a gente cria menino, tem hora que estressa, né? Dá um grito assim. Não pode medir que foi naquela hora que o Ravi fez uma bagunça, que você é daquele jeito. Mas naquela hora você estava bravo com o Ravi. Com a Yasmin, então, nem se fala, né? Nem se fala. Então, assim, existem frases que Deus fala, que estão na Bíblia, que você tem que, assim, entender o contexto para não tomar aquilo como uma verdade, assim. Deus negou que eu jamais vou entrar no seu repouso, então minha vida está acabada. Não, calma aí que tem solução para o seu problema. Existem várias frases, essa aqui é uma delas, tá certo? O povo de Israel esteve muito tempo no deserto. Na verdade, os planos de Deus para Israel no deserto, quais eram os planos que muito se assemelham ao que Ele tem para mim e para a sua vida? Quais eram? Vamos lá. Estavam no Egito como escravo, vêm para o deserto, tem um tempo de ministração. Eles ficaram 2 anos ao pé do monte Sinai, sendo ministrado. Finda o tempo de aprendizado, de instrução, fim desse tempo, eles entrariam então na terra prometida. Era um plano bem legal, bem estruturado, funcional, completamente execuível. Entretanto, quando chegou na hora da instrução, o povo não aprendeu, o povo revoltou, o povo quis voltar para o deserto. Aí Moisés, um homem muito inteligente, e as loucuras da vida, elas pegam qualquer pessoa. Pega um profeta de Deus e pega alguém que não tem relacionamento nenhum com Deus. Moisés, um momento assim de apreensão no coração, a Bíblia judaica fala que ele tomou para si, enviou para si espias para espiarem como era a terra. E daí, Números capítulo 14, eles voltaram, vocês conhecem a história, e depois desandou tudo. Eles passaram a não crer mais que Deus iria colocá-los naquela terra de promessa. Então, eles ficaram muito tempo, ou seja, 40 anos no deserto, tá certo? E Deus havia prometido para Abraão que eles, a nação, e quando Moisés também foi libertar o povo no Egito, Deus prometeu a eles um descanso, uma terra de descanso, tá certo? Um local de descanso. Em hebraico, a palavra descanso, ela é menuchat, que refere ao que Deus falou para Israel ali no descanso territorial, da terra de Israel, a terra prometida, tá certo? Então, muitas vezes, Deus quer nos levar, nos dar um momento de descanso, um tempo de descanso, tá certo? A terra prometida, por exemplo, em hebraico, é menuchá, que significa exatamente isso: repouso, descanso, tá certo? Entretanto, a palavra menuchá, ela significa um pouco mais que descanso. Você pega ali, por exemplo, no Shabá, para o judeu, é um menuchá, é um dia de descanso. Você pega, por exemplo, aquele momento em que a pessoa tem aquela paz interior, também é um momento de descanso. Aquele momento que ele tem confiança em Deus, que ele deposita toda a sua dor ali em Deus, é um momento de descanso, tá certo? Você tem ainda também um descanso escatológico, em que nós entendemos que todas as nossas lutas um dia cessarão, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Temos ainda o descanso aplicado, por exemplo, para conforto, tranquilidade, tá certo? Tanto é que uma das palavras para o Messias, para o Messias, é Manashem, que é consolador, aquele que dá descanso, aquele que consola, tá certo? E quando o escritor aos Hebreus escreveu sobre esse texto, ele usou assim, ele ampliou a nossa visão com relação ao descanso, com relação ao repouso. Ele ampliou. Hebreus 4:8 diz o seguinte: olha, se Josué, porque Josué disse, tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim,
ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas obras. Entenda agora que quando Deus prometeu um descanso, um repouso para o povo de Israel, e nós a princípio entendíamos que era somente chegar na terra prometida, o escritor aos Hebreus falou o seguinte: olha, tem algo a mais. Se fosse somente entrar na terra prometida, essa promessa estaria cumprida completamente quando Josué adentrou aquele povo na promessa de Deus. No entanto, Davi ainda falava de um outro descanso, de um outro momento. E na versão que nós lemos, entenda comigo, nós temos a palavra descanso e a palavra repouso, ambas aplicadas no mesmo texto, na mesma síntese, no mesmo entendimento. Entretanto, para nós existe uma diferença singular, mas real, entre descanso e repouso. O descanso, ele tem um sentido assim: Deus vai me aliviar daquilo que me causa dores agora. É como aquela pessoa que está enferma, sofrendo uma dor muito grande, ela precisa ela precisa sair daquela dor. Ela quer um tempo de descanso, tá certo? Pode ser físico, pode ser espiritual, pode ser... A gente até fala, né? Eu estou tão cansado que eu preciso descansar, tá certo? Já o repouso que também tem nesse texto, e foi onde nós lemos esse salmo, repouso tem uma conotação mais profunda, tá certo? É passivo, é mais solene, transmite a ideia de se deitar, esquecer o que passou ali por algum tempo, ficar no estado de plena quietude e soa como descanso, como repouso, como algo que não vai mais fazer com que eu retorne ao sofrimento que antes eu tinha. Você tem um descanso, você precisa descansar, descansou, daqui a pouquinho a luta vem novamente. Você precisa de repouso, quando você repousa em Deus, aquela dor, ela cessa completamente. Então o repouso, que é falado em Salmos, ele carrega um tom maior de propriedade de Deus, de cessão total, de parar completamente com as nossas dores, com aquilo que nos afugenta. Ela é um pouco maior do que o descanso propriamente dito, certo? Então Deus tem para nós, entenda agora, tanto descanso quanto repouso. Porque pense numa cena comigo. Eu acredito que eu não seja exceção. Muitos de nós vivemos uma vida de muita luta. A gente trabalha por coisas que muitas vezes não acontecem. De verdade. Se esforça, dá a vida, e muitas vezes o que você recebe são frustrações, doenças, males. A gente sabe que isso é verdade. É muito trágico, então, quando você vive uma vida em sofrimento aqui na terra, e no porvir, na eternidade, se ainda não tem repouso. Seria completamente trágico. Quem é o seu vizinho no inferno? Satanás. Não tem lógica. Esse condomínio é muito ruim de morar, lá só tem bagunça, é fogo, chama. Não quero. Então Deus tem para nós tanto descanso das nossas dores aqui, quanto repouso no que diz respeito à eternidade. O que fez com que o povo, especificamente, entenda, depois de Números capítulo 14, tinham passado apenas 2 anos. Então o Senhor falou: vocês vão passar mais 38 anos no deserto, até que todos os que estão vivos morram, e os adultos, né? E as crianças que se levantarem, essas é que vão adentrar na terra prometida. O que fez com que aquelas pessoas não herdassem a promessa de descanso que Deus tinha para ela? É claro que, se eu observo o que elas fizeram, e eu faço as mesmas atividades, com certeza eu também serei tolhido de muitas coisas que Deus tem para a minha vida. O que eles tinham? No próprio Salmo fala: eles tinham um coração ingrato. Pense num ser humano destinado ao fracasso. É o ser humano que tem um coração ingrato. Você faz tudo por ele, você ajuda ele, você faz qualquer coisa,
por ele, mas na primeira oportunidade aquelas garras de ingratidão se manifestam. É trágico. Pessoas assim geralmente se dão bem apenas em uma ou duas situações. Na terceira alguém já conhece, já vai tolindo ele, tá certo? O que eles tinham também? Já em Hebreus 3:7 fala que eles se faziam de surdos. O escritor aos Hebreus fala: olha, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração como eles fizeram. Mas assim, Deus não falava? Falava. O monte fumegava, Moisés trazia resposta, o rosto de Moisés brilhava, era tudo muito presente, era tudo muito autêntico, era tudo muito real. Mas mesmo assim, embora Deus falando, orientando, direcionando, mesmo assim eles se faziam de surdos. É claro que eles ouviam, estavam escutando, mas para eles não fazia sentido nenhum. Sabe aquele filho que você tem? Você fala assim: menino, ele, mãe. Às vezes nós, marido, né, filha? Né? Às vezes a esposa fala, É chato esse negócio. Quando você quer falar, não. Os pais que sabem bem disso. Então, se fazem de surdos. Outra coisa que eles tinham um coração insensível. O escritor aos Hebreus fala: então, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o seu coração. Eles tinham um coração insensível, viam as coisas de Deus, viam Deus agindo, mas aquilo não tocava-lhes o coração. Coloca a mãozinha no seu coração, diga assim: meu Deus, que o meu coração não seja insensível à tua pessoa. Tinha um coração completamente sensível. Outra coisa que eles tinham um coração perverso, um coração incrédulo. Hebreus 3:12 diz: irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Sabe, um coração perverso, um coração incrédulo, coração perverso. E eu até falo assim: gente, cuidado para você não ter perversidade no seu coração. Isso é muito sério. Você não consegue conviver com uma pessoa cujo coração é perverso, é mau. Não há convivência. E principalmente quando, além disso, ainda é incrédulo. Vai casar, dá errado. Vai montar uma empresa, dá errado. Porque é incrédulo, não crê nem em Deus. Incrédulo. A primeira evidência da incredulidade, assim, que fica nítida, quando a pessoa diz que não crê no que Deus faz, ela é incrédula. Mas essa incredulidade de não crer no que Deus faz, ela se evidencia em muitas outras áreas da vida. A pessoa é incrédula para muitas coisas e geralmente dá muito errado para ela. Tinha um coração incrédulo. Além disso, eles eram embrutecidos pelo engano do pecado. O que é uma pessoa cujo coração é embrutecido? Ele sabe que o pecado é ruim, ele tem certeza que a vida sem Deus não dá certo, ele sabe como proceder corretamente. Entretanto, o coração dele é embrutecido. Ele gosta de ser enganado pelo pecado. A palavra, por incrível que pareça, assim, a palavra não consegue entrar em pessoa cuja postura seja embrutecida pelo pecado. É muito difícil mesmo, de verdade. E além disso, eles também eram desobedientes. Deus falava algo, eles iam para um local, para um destino completamente diferente do que Deus havia falado. O que é que nos faz ser desobedientes? Porque muitas vezes nós esperamos que Deus nos dê uma instrução completa. Não! Quando Deus fala algo para você, entenda, a próxima instrução só vai vir depois que a primeira for obedecida. Sob pena de que, se você não obedecer a primeira, não haverá segunda, não haverá terceira, não haverá nenhuma outra instrução. Então, eles eram desobedientes, completamente desobedientes, tá certo? E por fim, ainda mais enfático, Hebreus capítulo 3, versículo 19. Hebreus 3:19. Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Se você pudesse resolver algo na sua vida assim: Deus, eu tenho apenas um pedido para fazer para o Senhor. Um pedido. Isso, assim, aquele pedido de Salomão. Salomão pediu:
dê-me um coração sábio. Beleza, acabou desviado. Entendeu? Abraão olhou as montanhas longe, Deus falou: olha, eu vou te dar. Jeroboão, Deus falou: Jeroboão, o que você desejar eu vou te entregar. Eles não sabiam pedir. Se você pudesse pedir apenas uma coisa para Deus, que mudaria completamente sua vida, você poderia pedir: Deus, me faça ser uma pessoa que creia, me dê crença. Eu quero ter crença, eu quero acreditar no que o Senhor me diz, assim como meu filho de 2, 3 aninhos acreditava que eu era o homem mais rico da terra, que tudo que eu fazia ia dar certo, que eu era o homem mais poderoso, que eu era maior do que o Lula, maior do que qualquer presidente. O meu filho acreditava isso em mim, e isso era fantástico na nossa relação, porque eu era tudo para ele, e não era uma crença infantil. No mundo dele, de fato, eu era o rei. Hoje o mundo aumentou, né? Eu não sou mais tão rei, mas de fato eu era o rei. Eu quero crer no Senhor como as crianças creem. Eu quero acreditar no Senhor acima de qualquer circunstância. Eu quero crer que tudo que eu for fazer, se o Senhor estiver comigo, vai dar certo, vou prosperar. Se você pudesse pedir apenas uma coisa para Deus, seria um excelente pedido. Você falar que: Deus, eu quero ter crença, eu quero crer no Senhor. Como a sua vida mudaria, não a sua, mas a minha, a nossa, mudaria completamente quando nós passarmos a crer somente em Deus, tá certo? Então, entenda, sei que assim como Israel, nós também estamos no mesmo processo, mas Deus trouxe você e a mim nessa noite para nos fazer entender que nós precisamos tanto de descanso quanto de repouso. Muitas vezes nós precisamos de alívio, nós vemos cansado de verdade, muitos esgotamento emocional, vivemos uma correria sem fim, pressão por resultados e muitas coisas que nos pressionam. Muitas vezes o nosso coração fica inquieto, fica desassossegado, fica com medo do futuro, das incertezas financeiras, das crises mundiais, das comparações constantes que nós fazemos do nosso sucesso com o sucesso dos outros. Muitas vezes nós vivemos, e isso é muito doloroso, nós estamos aumentando a quantidade de pessoas no mundo, mas geramos pessoas cada vez mais solitárias. Vivemos cercados de pessoas, conectados com pessoas, mas solitários no nosso mundo. Nós nos sentimos medo, sentimos insegurança, sentimos muitas coisas ruins, e Deus trouxe você e a mim nessa noite para que nós entendamos que nós precisamos ter descanso nele, descansar nele. Bispo, em quais áreas, verdade, em quais áreas eu preciso realmente descansar em Deus? Sabe, eu não poderia falar todas e nem tentaria falar, mas elencando apenas uma ou duas talvez, quais áreas nós precisamos realmente descansar em Deus. Primeira delas que eu entendo que é essencial, Mateus capítulo 6, versículo 25, Mateus 6, 25. É descansar das nossas preocupações. E eu falo como pai. Ontem foi um dia assim muito cruel para mim. Eu estava com a saudade do meu filho assim, meu Deus. Liguei para ele uma vez, duas, três, uma saudade assim grande do meu filho. A gente acabou falando com ele agora antes de vir para o culto. E estamos sozinhos em casa, nós dois. Uma casou, foi viver com o marido dela, que o marido cuide dela, bênção. Outra está viajando e o outro também casou e mora fora. E nós nos preocupamos, porque, sério, nós tivemos lutas que somente nós dois sabemos quais foram para chegarmos ao ponto com os filhos que nós chegamos hoje. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Lutas assim, de você respirar fundo para poder sobreviver. Foram momentos de muitas preocupações, muitas lutas.
E agora, é lógico, nós entramos no outro nível de preocupação, com os netos, com o futuro deles, como é que vai ser, para viverem bem como casais, como família, né, filha? A gente se preocupa com isso. E a preocupação não é algo inerente a quem tem um problema. Eu tenho um grande problema, por causa desse problema eu não consigo dormir, eu não consigo viver, eu não consigo... Não. A preocupação não é produto de quem tem um problema ou vários problemas. A preocupação ela é inerente do ser que é humano. Por causa disso é que nós precisamos de uma palavra que não fale a anjos, que fale a homens, que fale a nós. Nós precisamos nos desvencilhar das nossas preocupações. E eu vou fazer uso de um texto muito conhecido por nós, Mateus 6,25. Portanto, vos afirmo, e é a palavra que o Senhor disse, foi Jesus quem falou: não andeis preocupados com vossa própria vida, quando que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai-os como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: queremos comer, queremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz de si mesmo. Diante de uma população empobrecida, diante de uma população, olha, o público que Jesus falou essa palavra é um público que eu diria muito menos privilegiado que nós. Eles eram empobrecidos em sua maioria absoluta. Muitos deles viviam em condições extremamente precárias, viviam sob um governo romano que os oprimia, viviam sem qualquer perspectivas, sem qualquer sonho. Jesus chama aquelas pessoas e para elas Jesus diz: olha, não fiquem preocupados, porque a preocupação não vai mudar nada. Ora, se essa palavra serviu para aqueles moribundos que precisou Jesus de multiplicar pão para eles comerem, eu acredito que ao final do culto aqui eu não preciso orar para multiplicar pão, porque vocês têm pão em casa, e se alguém não tiver, me procura no final que vai ter pão, então não precisa nem orar para multiplicar. Eles não precisavam que o pão fosse multiplicado, porque nem pão tinha em casa. Onde seu filho vai estudar eu não sei. Que vai ser do seu filho? Possivelmente morra numa guerra. Você entende? Se para ele serviu, para nós muito mais. Preocupação, querido, eu preciso aprender a descansar em Deus. Preocupação, ele eleva o cortisol, ele aumenta o estresse crônico, ele enfraquece o sistema imunológico. E apesar de tudo isso, cortisol aumentado, o processo crônico elevado, o estresse elevado, além disso, o problema não se resolve. Preocupação rouba o sono, gerando cansaço e menor capacidade de lidar com o problema quando o dia amanhece. Você vai estar mais fraco. Preocupação cria uma ansiedade generalizada, fazendo com que a pessoa imagine um futuro de destruição que não é verdade. Preocupação
ela prejudica os relacionamentos, gera irritação, impaciência, gera distanciamento, até mesmo de pessoas que se amam. A preocupação, ela paralisa a ação e impede decisões importantes, fazendo com que a pessoa perca a oportunidade de decidir corretamente. A preocupação, ela endurece o coração para Deus, enfraquece para a fé, dificulta a confiança no Pai, conforme o próprio Salmo diz: olha, vocês perderam o que eu tinha para vocês. A preocupação, ela piora os problemas financeiros, porque ela leva as decisões para níveis ainda pior do que o que já estavam, a um completo desespero. A preocupação, ela acelera o envelhecimento. O corpo não consegue conviver com aquela pressão, com aquele cortisol alto, com aquele estresse elevado. A pessoa, você vê que não assim. Por exemplo, sério, você vê uma pessoa jovem, mas devido a tanta preocupação, ela está doente, adoecida, e também fisicamente está mal, está envelhecida. A preocupação, ela acelera a pressão cardíaca, ela provoca muitos males. A preocupação, ela rouba a esperança, ela rouba o propósito, ela deixa com que a pessoa deixe de viver em paz, vivendo sempre numa expectativa ruim com relação ao futuro. E quando Jesus falou essa palavra, entenda o que eu estou lhe falando. Quando Jesus disse a palavra: olha, não se preocupem com o que vocês vão comer ou o que vocês vão vestir, parece uma palavra dita a irresponsáveis. Sabe, vocês não precisam se preocupar. Pergunte para uma pessoa que não tem compromissos alguns, diga para ela: olha, mendigo, você não precisa se preocupar onde você vai morar. Eu não quero morar em casa nenhuma. Mendigo, não se preocupe com o que você vai comer. Qualquer coisa me atende. Mendigo, não se preocupe com onde você vai dormir. A rua me é suficiente. Mendigo, não era isso. E muitas vezes, quando eu pego essa palavra de Jesus, eu imagino Jesus dizendo isso para quem fosse completamente irresponsável. Não é. Ao contrário, não ser preocupado não é ser irresponsável. Responsáveis não se preocupam, responsáveis se ocupam com aquilo que é de maior importância. Não se preocupar é confiar que Deus é fiel, não apenas em uma, mas em todas as circunstâncias da vida. É saber que Deus está no controle, e se Ele estando no controle, ali controlando tudo, Ele estando no controle significa que tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não é o final, mas no final tudo vai dar certo. Não se preocupar, libera a mente para agir com sabedoria, para agir com discernimento. Não fica paralisado com medo, libera para novas decisões, para uma mente criativa, libera para situações. Muitas vezes, já aconteceu comigo, pode acontecer com você. Muitas vezes a solução de um problema que você não sabe resolver, ela está quando você adormece, descansa em Deus, corpo descansado, você sonha com a solução do problema. No outro dia você só aplica a solução. Não se preocupar, preserva a saúde do corpo. Não se preocupar é viver presente. O hoje é o único dia que dá para viver o que Deus tem para a nossa vida. As decisões sábias de amanhã, o resultado que eu preciso para amanhã, elas são tomadas nas decisões de hoje, no meu dia a dia, no que eu faço agora. Não se preocupar é trazer o problema para agora e decidir agora, sabendo que Deus vai dar a solução que nós tanto precisamos. Não se preocupar, querido, é fortalecer a fé, é demonstrar que Deus realmente é quem cuida de nós. 1 Pedro 5,7 tem uma palavra muito legal. Acompanhe comigo, 1 Pedro 5,7. Não se preocupar é fortalecer a fé, é saber que Deus cuida. Vamos ler junto esse texto assim. Lembra do texto que eu falei? Gente, tem hora que Deus fala uma coisa que é irado. Não toma aquilo como verdade única. Deus tem algo. Tudo bem. Deus escreve chaves de sabedoria para nós na Bíblia, que são assim, mudança de direção. Ele fala, olha para nós, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Lançando
eu acho que nós não entendemos ainda o que Deus está falando. Não entendemos. De verdade, vamos assimilar de verdade. Olha, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos tomar para a primeira pessoa: lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Quem não experimentou o cuidado de Deus, levanta a mão para eu saber. De uma maneira direta ou indireta, você já experimentou o cuidado de Deus. Vamos ficar em pé, queridos, eu quero orar com você. Vamos ficar em pé. Cadê os músicos aqui em cima? Tem música aqui em cima? Vamos ficar em pé. Lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. Seja profeta de Deus nessa noite comigo. Biel, vem cá, Biel, por favor. Seja profeta de Deus nessa noite. Seja profeta de Deus. Segura aqui comigo, vamos improvisar algo. Seja profeta de Deus. Presta atenção. Biel, você é bonito, rapaz jovem, bem formado. Eu acredito que Biel não tem preocupação alguma. Tem não? Tem, mesmo assim tem. Quem não tem preocupação nenhuma, levanta a mão. Só eu, deixa eu baixar. Então tudo bem, essa palavra é para nós. A preocupação gera ansiedade. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala com ela o que eu vou falar agora para o pastor Gabriel. Agora, de maneira profética, pode virar, ministre para ela, pode virar assim, ministre para ela. De verdade. Pergunte o nome da pessoa que está do seu lado, pergunte. Perguntou? Perguntou? Diga. Fala, ó, eu vou falar o nome Gabriel, você diga o nome da pessoa que está do seu lado, tá certo? 1, 2, 3. Gabriel, lança sobre Deus toda a sua ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de nós. Vira para quem está do outro lado e diga: lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de nós. Diga: lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de nós. Diga: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas lança sobre Deus toda a sua ansiedade. Diga: porque Deus, diga: porque Deus tem cuidado de nós. Dê uma salva de palmas ao Senhor com alegria. Sente comigo, querido, pode sentar só um pouquinho, pode sentar. Sabe, queridos, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 12, presta atenção. 2 Timóteo 1,12. O apóstolo Paulo falando, 2 Timóteo 1,12. Olha, por esta causa também sofro, todavia não me envergonho. Essa palavra é para mim e para você. Porquanto sei em quem tenho crido. Não preciso ler mais. Você pode ler para você? Não precisa ler mais. A síntese de tudo é saber em quem crer. Paulo falou: eu sei em quem tenho crido, e uma vez sabendo disso, eu sei que Ele é poderoso. Estou plenamente convicto que Ele é poderoso, que Ele é magnífico, que Ele é santo, para guardar o que eu lhe confiei até aquele dia. Eu sei que em quem tenho crido. Eu não creio em algo em vão, eu não creio em algo perdido, eu não creio em algo que abandona. Eu sei em quem tenho crido. Então a minha fé precisa ser direcionada hoje a alguém, é saber em quem crê. Salmo 37, para nós encerrarmos esse tópico. Salmo 37, 3, um texto conhecido também. O salmista diz: olha, confia no Senhor, pratica o bem, e assim você vai habitar na terra, e você será nutrido com a fé. Quem quer comer fé, ser alimentado pela fé? Deixa eu falar um negócio para vocês. Assim, nós temos o entendimento, eu vou ter fé
orando mais. Eu vou ter fé jejuando mais. Eu vou ter fé. Não. Eu vou ter fé, vou ser nutrido de fé, vou aumentar a minha fé, confiando no Senhor e praticando bem. De maneira bem simples. Praticando bem. Outra instrução: deleite-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleitar-se nele, o meu coração será atendido. Outra instrução: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Deixa a ira e abandona o furor, e não te impacientes, não te inflames, pois assim causará mal a ti mesmo. Então, qual é o remédio que eu preciso? O antídoto que eu preciso contra essa preocupação? Qual é o remédio? Está aqui nessa bula, nessa receita, no doutor chamado Deus. Ele falou: olha, o remédio é confiar em mim, confiar no Senhor, mais praticar o bem, mais deleitar-se no Senhor, mais entregar a sua vida ao Senhor, mais aquietar-se diante do Senhor, mais deixar a ira, mais abandonar o furor, mais ser mais paciente. E outra, ter calma. Quem assim procede, aprende em Deus a eliminar toda e qualquer preocupação e ter descanso nele. E Deus te trouxe nessa noite para virar uma chave na sua vida, fazendo você aprender a beber, a viver, a confiar nele, a praticar o bem, a despeito de qualquer luta, a deleitar-se somente nele, a entregar a sua vida a ele, a quietar-se diante dele, a deixar a ira, a abandonar o furor, a ser paciente e a ter calma. Deus te trouxe hoje à noite aqui para te ensinar isso. Você recebe? Quem recebe diz amém. Deixa eu encerrar. Outra área que eu preciso descansar em Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8. Como você percebe, eu gosto de estudar, eu gosto de ministrar lendo a Bíblia. Acho o máximo. 1 João 3, 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois de Deus é nascido. Deste modo conhecemos os que são filhos de Deus e os que não são, os que são filhos do diabo, que não pratica justiça e não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Sabe, uma área que eu preciso também descansar em Deus é com relação a onde eu vou passar a vida eterna. Nós podemos aqui na terra resolver esse problema nosso, trabalhando, prosperando, vivendo bem, morando bem. E depois? O que vai acontecer depois? O homem tem uma alma, o homem tem um espírito. O que vai acontecer depois que nós morrermos? Deixa eu contar algo para vocês. Há muito tempo, deixa eu só repetir algo aqui que já vou orar com vocês. Nessa época eu morava na Barbosa de Freitas, esquina com a General Tertuliano Potiguara, um prédio de esquina. Era um sábado à tarde. Eu
Estava deitado no quarto, o quarto era bem iluminado, dava acesso para a rua. E eu fui tomado em espírito e levado para um lugar muito, muito, muito ruim. Eu gritava de tantas dores que eu sentia naquele momento. Muitas dores. E de onde eu estava numa, tipo uma cavidade de uma rocha. Eu me encostava assim na cavidade daquela rocha, me deitava e vi uma onda de calor muito, muito grande. E a única parte do meu corpo que não queimava era a parte que estava sobre o solo. O restante todo queimava. E eu gritava de dores. E de onde eu estava aqui, eu olhava e tinha uma visão mais ampla do local. E eu via várias pessoas, não uma, mas várias pessoas chegavam naquele local. E elas chegavam lá como elas tinham morrido, o corpo delas, arrastadas, muitas delas, espedaçadas em acidente, destroçadas, arrastadas. E elas gritavam muito, muito, muito mesmo assim. Era um local de muito sofrimento. E eu tinha algumas percepções de realidade. Primeira percepção, eu sabia quem eu era. Eu não era um verme sem consciência, não, eu sabia quem eu era. Segunda percepção, eu sabia por que eu estava lá. Terceira percepção, eu sabia que de lá eu não poderia mais voltar. Eu gritava desesperadamente. Eu ouvi quando Deus falou comigo. Eu clamei ao Senhor, eu falei: Deus, me ajude, me dê outra chance, não me deixe aqui, meu Deus. Meu Deus, o que eu fiz? Não me deixe aqui. Eu ouvi uma voz que falava assim, bem forte e audível ao meu ouvido. Ele dizia: Vanderlei, eu vou te tirar daqui, mas eu quero que você cumpra uma promessa para mim. Diga para as pessoas que o inferno é real. Eu não terei tempo suficiente, talvez não seja o momento adequado, para falar para vocês sobre o inferno. Então, ao invés do inferno, quero falar sobre a eternidade. Nós não seremos aniquilados, eliminados quando nós morrermos. Deixa eu citar para você um exemplo. Isso acontece comigo, com você, com qualquer um de nós. Todos nós sonhamos em algum momento morrendo. Esses dias mesmo eu sonhei morrendo afogado. Meu Deus, vou morrer afogado. No momento que nós estamos morrendo no sonho, seja ele qualquer que seja o sonho, no momento da morte você acorda. Eu acho que uma pessoa que tem uma parada cardíaca deve morrer numa situação muito ruim, não consegue acordar. No momento da morte você acorda. A vida é desse jeito. Quando você morrer para esse corpo aqui, você acorda para uma outra realidade. E aí, o que você tem feito para viver essa outra realidade? O que você tem plantado para viver essa outra realidade? Alguns creem, não, eu vou reencarnar e vou voltar. Não creia nisso não. Se der errado você está lascado. Não vai por isso não. De verdade. Sobre a eternidade. E nós sabemos que existe um destino ao homem, e cabe ao homem escolher qual destino ele quer para a sua vida. Cabe ao homem, somente a ele tem uma escolha. Quando Jesus se referiu aos falsos cristãos, em Mateus 25:41 ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aonde que estarão as pessoas que se afastam de Deus, ou que são fingidas no relacionamento com Deus? Para o fogo eterno. Ainda complementando, Jesus fala, olha, Mateus 25:46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha, eu falei a vocês, seria muito injusto de sofrer aqui na terra, ainda sofrer na eternidade. Mas quem disse foi Jesus. Castigo eterno. A nossa mente não consegue calcular a eternidade, porque nós somos temporais. Eternidade para nós é um negócio que não tem nem começo e nem fim. Essa é a eternidade.
Em Apocalipse, quando o anjo falava à igreja, o livro falava à igreja, fala: olha, Apocalipse 20, 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Paulo, escrevendo ao Romano, diz: olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem peca, quem vive pecando, tem um salário ao final do mês. Qual é o salário, bispo? O salário é a morte. Não tem outro salário a ser pago. Salmos 9, versículo 17 diz claramente: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. No final, em Apocalipse, o Senhor também fala: olha, fora ficarão os cães, Apocalipse 22, 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os homicidas, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira ficarão fora. Ainda no capítulo 20, versículo 15 diz: e se alguém não for achado no livro da vida, esse será lançado no lago do fogo. Como que acontece isso mesmo? Na hora, de maneira muito singular, muito simples. Vamos lá, Vanderlei. É claro que não vai ser assim tão fácil de entender, fácil de ver. Foi procurado nos livros e o meu nome não foi achado. Não encontraram o meu nome. Não encontraram o meu nome. Não estou entre os aprovados. Não estou. Da mesma forma como acontece hoje no vestibular, no Enem, você não tem nota suficiente para aplicar em determinado curso, você fica fora, e o escritor fala: olha, do lado de fora ficarão todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então a minha preocupação hoje é latente. O que eu tenho que me ocupar é ter o meu nome escrito no livro da vida, é saber com quem eu vou passar a eternidade. É Deus abrir o livro que está escrito: vem, Vanderlei, bendito do meu Pai, entra no reino que está reservado para você desde a fundação do mundo. O meu nome está escrito. Isso conta bastante. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus quer nos dar repouso dessas coisas. Precisamos entender que Deus quer que nós tenhamos repouso pleno, ter o nosso nome escrito, a despeito de qualquer luta que passemos na terra, a despeito de eu ter conseguido conquistar ou não alguma coisa, a despeito de Deus ter respondido ou não aquela oração que eu fiz, a despeito de qualquer coisa que me possa acontecer, o meu nome está escrito no livro da vida. E quando a trombeta soar, você será chamado pelo seu nome, você vai ser coroado pelo que você fez, você vai ouvir o próprio Deus te recebendo. Eu não estou contando uma história para lhe agradar, eu creio nisso, é o que está na Bíblia, eu creio que vai acontecer. O nosso nome é escrito no livro da vida. Eu posso ter padecido, sofrido, posso ter passado qualquer luta aqui, mas ter o meu nome escrito no livro da vida fará toda a diferença sobre aonde eu passarei a eternidade. E eu vim te dizer que Deus quer resolver esse problema para você hoje mesmo. Você pode ficar em pé comigo, querido, em nome de Jesus.
Choriantone canala chorion de balabalabalás. Choriantone canala chorion de balabalabalás. Chorimiantone canala chorion de balabalabalás. Charamacatala chorion de balabalabalás. Choriantone canala chorion de balabalabalás. Charamacariandone canala chorion de balabalabalás. Salmo 95:11, vamos encerrar. Chorimiantone canala chorion de balabalabalás. Por esse motivo jurei em minha revolta: essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Preste atenção, vamos orar encerrando. À medida que eu olho os erros que alguém fez, eu posso aprender com os erros delas, não deixando, no caso de Israel, não deixando que meu coração seja ingrato, porque eles viram Deus agindo, você também tem visto. O homem sábio escuta atentamente a voz de Deus, não faz como Israel, que se fez de surdo, embora Deus falava no deserto. O homem sábio guarda o coração contra a incredulidade, pois observa que Israel teve um coração perverso e incrédulo e se afastou do Deus vivo e evitou herdar a promessa. A pessoa sábia resiste ao engano do pecado, sabendo que Israel teve o coração embrutecido pelo engano do pecado e por mais de 40 anos ficou no deserto. A pessoa que é sábia, ela aprende com a desobediência e incredulidade de Israel, para não repetir o mesmo erro. Quem não crê e não obedece, não entra no repouso que Deus tem para ele. Precisamos urgentemente ter contramedidas de fé, para nos colocar no ponto onde Deus quer que nós estejamos. Ora, se o meu coração é ingrato, se eu não reconheço a obra de Deus, eu preciso crer. 1 Tessalonicenses 5:8, 1 Tessalonicenses 5:8, passa comigo rapidinho. 1 Tessalonicenses 5:8, em tudo dai graças. 5:8, 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graça, em qualquer circunstância. O coração dele era incrédulo. Diga para você assim, diga: eu serei grato a Deus, eu darei graças em toda e qualquer circunstância. O diabo planeja algo para te destruir, mas quando você começa a agradecer a Deus, aquilo é revertido em bênção, aquilo reverte drasticamente. Eles se faziam de surdos. Olha, Ezequiel 36, Hebreus 3:7, assim proclama o Espírito Santo: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam os vossos corações, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação do deserto. Bote a mãozinha assim no seu ouvido, diga: o meu ouvido está atento para ouvir o que Deus fala e seguir aquilo que Ele orienta. O coração deles era insensível, era endurecido. Ora, Ezequiel 36:26, o Senhor fala: dar-vos-ei um coração novo e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vocês. Arrancarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Bote a mãozinha assim no seu peito, diga: o meu coração não é um coração duro, não é um coração que não compreende o que Deus faz. Digo: o meu coração é um coração visitado pelo Senhor, visitado pelo Espírito Santo de Deus, visitado pela promessa que o Senhor fez. Olha, eles eram incrédulos, eles não acreditavam que Deus podia fazer, eles não criam que Deus podia entregar. Você pode hoje não crer que Deus está levando você para um lugar maravilhoso chamado céu, com uma cidade preparada, com tudo preparado. Você pode não crer
O que faz você se ausentar de estar presente é a falta de crença. Pode ser difícil. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, em Marcos 9, 23, diz o seguinte, preste atenção, diz o seguinte, olha, se pode, diga comigo, se pode, diga, se Deus pode me livrar, diga, se Deus pode me salvar, diga, se Deus pode me libertar, diga, não, diga assim, tudo é possível, aquele que crê, tudo é possível, aquele que crê. O que Deus quer que você receba nessa noite é crença nele, na palavra dele, porque todas as coisas são possíveis, aquele que crê, todas as coisas. Quem crê, levanta a mão comigo e diga eu creio, diga eu creio, diga eu creio, diga as promessas de Deus são para mim, porque eu creio, diga eu creio, diga eu creio.